Fala, meus elétrons, tudo positron? Na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena introdução sobre geometria molecular. Vamos ver qual é a importância, para que serve e o que é esse negócio. Vamos lá? Bom, vocês já pararam para pensar que o mundo ele não é plano? O mundo não é chato, ele é feito em 3 dimensões. Se ele é feito em 3 dimensões, a gente sempre vai ter o quê? Largura, comprimento e altura. E essas 3 dimensões, elas afetam o nosso cotidiano de uma maneira bem aplicada, porque tudo é feito em 3D, todo objeto tem 3 dimensões. Com isso, a gente pode pensar que as moléculas também têm 3 dimensões. Algumas moléculas podem não ser planas como a gente desenha. Elas podem ter comprimento, largura e altura. Bom, realmente, algumas moléculas têm 3 dimensões. Então, eu estou colocando aqui para vocês uma representação de normalmente como a gente escreve do lado esquerdo e uma representação tridimensional do lado direito. Então, a gente consegue ver que as moléculas têm altura, comprimento e largura. E o que isso influencia na minha vida, Eli? Influencia que eu posso descrever várias propriedades, posso explicar vários comportamentos. Por exemplo, por que o óleo e a água não se misturam? Isso a gente vai abordar aqui na próxima aula. Então, o que é geometria molecular, Eli? É o estudo de como os átomos estão distribuídos espacialmente dentro de uma molécula. Bom, a importância de saber a geometria molecular é porque essa geometria influencia diretamente no ponto de fusão daquela substância, no ponto de ebulição e na solubilidade da substância em outra. Então a gente consegue dizer se uma substância é mais solúvel ou se mistura a partir dessa geometria molecular. Tranquilo? E quais são os fundamentos, Eric? O que eu preciso saber para entender geometria molecular? Bom, a gente precisa entender que geometria molecular se baseia em ligações covalentes, ou seja, compartilhamento de elétrons. E além disso, a gente tem que entender que ela também se baseia na teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. O que é isso? A teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência é o seguinte: você tem a estrutura das moléculas determinada pelas repulsões dos elétrons presentes na camada de valência. Ou seja, camada de valência é o quê? Aquela camada mais externa. Bom, aqueles elétrons a gente sabe que tem carga o quê? Negativa. Então eu sei que toda carga negativa ela tende a fazer o quê? Cargas negativas tendem a se repelir. Então, essa teoria fala o seguinte: a geometria de uma determinada molécula vai ser determinada por conta dessa repulsão dos elétrons da última camada dos átomos. E quando a gente fala do elétron, eu posso classificar esse elétron de 2 maneiras diferentes. Elétron ligante, que é aquele que realmente participa de uma ligação química. Ele está unindo 2 átomos. E elétron não ligante, que é aquele que não participa de uma ligação química. Ele está sobrando em um determinado átomo. Beleza? Então aqui, ó, molécula da água. A representação de Lewis aqui pra gente. Olha, tá vendo que eu tenho elétrons que estão sendo unidos por uma ligação química? Então eu falo que esses elétrons são elétrons ligantes. Por quê? Porque eles estão participando de uma ligação química. Agora, esses elétrons aqui em cima, olha, eles não participam. Eles estão sobrando no oxigênio. Então eu falo que esses elétrons são elétrons não ligantes. Ou também chamado de elétrons livres. Tá? Elétron não ligante e elétron livre é a mesma coisa. Show? Quando eu estou falando desses elétrons que formam ligações químicas,
eu preciso lembrar dos tipos de ligação que eu posso formar átomo a átomo, daquelas ligações covalentes. Bom, nós temos 3 tipos que nós já vimos: ligações simples, duplas e triplas. A ligação simples é aquela formada por apenas um único par de elétrons, um elétron de cada átomo. Então, eles se unem se ligando. A ligação dupla é quando eu tenho 2 pares de elétrons se ligando. Então, eu tenho 2 de cada átomo que se unem. E a ligação tripla é quando eu tenho o quê? 3 pares de elétrons que se ligam. Lembrando, eu tenho uma representação estrutural também. O quê? Eu posso representar a ligação química por um tracinho. Aqui a ligação dupla eu represento pelo quê? 2 tracinhos. E a ligação tripla por 3 tracinhos. Tranquilo? Galera, então quando a gente tem esses elétrons dentro de uma molécula, a gente tem que pensar numa coisa chamada nuvem eletrônica. O que é a nuvem eletrônica? É uma região onde você pode encontrar esses elétrons. Então, você tem o quê? Você tem aquele orbitalzinho, que é a região onde mais provável que eu possa encontrar o elétron. Mas se eu pensar numa região maior, onde eu tenho todo o meu conjunto de elétrons, eu chamo isso de nuvem eletrônica. E essa nuvem eletrônica, ela pode corresponder ao quê? A uma ligação simples, a uma ligação dupla, a uma ligação tripla ou aos elétrons não ligantes. Beleza? Então, quando eu tenho essa nuvem eletrônica tem carga o quê? Carga negativa. E essa carga negativa vai repelir outras cargas negativas. Então, quando eu tenho uma nuvem eletrônica, eu tenho uma ordem de repulsão de cargas. A ligação tripla sempre vai ser a mais forte, a mais que repele mais. Depois a ligação dupla e por último a ligação simples. Além disso, eu tenho que ter esses pares eletrônicos o mais distante possível. Por que, Eric? Porque como eles estão se repelindo, eles vão tentar se ajustar da melhor maneira possível. Ou seja, para ficar mais estável, eu preciso me afastar ao máximo de uma outra carga. Então, esses pares eletrônicos vão se distanciar o mais possivelmente. Tranquilo? Com isso, a gente pode pensar também na ideia de polaridade das ligações. O que é uma polaridade de uma ligação, Eric? Uma polaridade de ligação está intimamente ligada à eletronegatividade de um determinado átomo. A eletronegatividade é o quê? É a capacidade de um átomo de atrair para si um par eletrônico de um outro átomo. Então, a polaridade é quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade. A polaridade é quando eu tenho o quê? Uma diferença de eletronegatividade. Se eu tiver uma variação de eletronegatividade, eu falo que existe polaridade. Beleza? Lembrando que eletronegatividade é uma propriedade periódica que cresce o quê? Da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. Essas ligações podem ser classificadas quanto à polaridade em ligações apolares e ligações polares. Qual é a diferença? Uma ligação apolar, ela é formada por mesmo elemento químico, ou seja, eu tenho uma ligação entre 2 átomos iguais. E com isso, como eles são iguais, a sua eletronegatividade também vai ser igual. Se vai ser igual, então essas forças se anulam. Como assim, Eric? Seguinte, olha aqui embaixo. Imagina que a eletronegatividade seja uma força, igual a da física, tá? Então, olha, esse cloro puxa o par de elétrons para a direita.
E esse outro cloro puxa o par de elétrons para a esquerda. Cada um puxa com uma força equivalente a 3, que é a sua eletronegatividade. Olha, eu tenho um cara puxando para um lado com 3 e um cara puxando para o outro lado com 3. Como essas forças são exatamente iguais, elas fazem o quê? Se anulam. Então a variação de eletronegatividade dessa ligação vale quanto? 0. Então, como a variação vale 0, então eu falo que isso é uma ligação covalente apolar. Por quê? Porque não existe nenhum polo, não existe ninguém ganhando, puxando para ele. Tudo bem? Já quando eu tenho uma ligação polar, eu tenho uma ligação formada por elementos químicos diferentes. Por ser elemento químico diferente, eles têm eletronegatividade diferente. Então, eu vou ter forças diferentes para cada lado. Então, aqui, ó, nesse caso do HCl, eu tenho o cloro puxando para a direita com uma força de 3 e o hidrogênio puxando com uma força de 2,1 para a esquerda. Quem é mais forte, 3 ou 2,1? 3. Então, para onde esses elétrons estariam mais próximos? Em que direção eles estariam mais voltados? Eles estariam voltados o quê? Mais próximos pro cloro. Então, como o cloro está mais próximo desses elétrons, eu falo que ele tem um momento dipolar. Aqui, ó, momento dipolar. Ou seja, seria a carga daquele átomo num certo momento. Como o cloro puxa os elétrons, o cloro fica mais negativo. Então eu falo que o momento dipolar dele é um momento negativo. Já o hidrogênio, como ele está mais longe desses elétrons, eu falo que o momento dipolar dele é um momento positivo. Beleza? Então os elétrons estão mais deslocados pro cloro. OBS. Numa molécula, se por acaso a variação de eletronegatividade for maior que 1,7, eu classifico essa ligação, eu classifico a ligação como ligação iônica. Então ela é tão forte, mas tão forte, que ela rompe a ligação e se transforma numa atração eletrostática. Então a gente tem aqui agora uma atração eletrostática. Beleza. Então aqui, ó, por exemplo, NaCl. A diferença de eletronegatividade é tão grande que eu tenho o quê? Uma variação de 2,1, que eu tenho uma ligação iônica. O KF, o fluoreto de potássio, mesma coisa. Ele tem uma eletronegatividade tão grande que fica o quê? A variação é 3,2, que é uma ligação iônica. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente fez uma introdução sobre geometria molecular, falamos os seus fundamentos, que é a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, falamos sobre as ligações covalentes e polaridade de ligação. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!